Olá, bom dia. Nesse segundo domingo de junho, Deus abençoe você nessa manhã, membros da Igreja de Vila Carioca, de Ana Gonzaga, você que nos acompanha nessa manhã de domingo, nossos amigos visitantes, Deus abençoe você, que a graça seja plena na sua vida nessa manhã. Hoje nós vamos estudar sobre edificação, exercendo os seus dons com sabedoria. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler do verso 7 ao verso 16. Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 16. E a palavra do Senhor diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Assim é dita a palavra do Senhor e ela ilumina a sua vida nesse momento de reflexão, onde teremos esse estudo sobre exercendo os nossos dons. Gostaria que você pensasse junto comigo que a necessidade da igreja deve ser mútua, dependente e necessária. Para uma igreja que ama o Senhor Jesus e deseja crescer rumo à maturidade e ao número de membros, é imprescindível que os dons espirituais estejam em pleno exercício entre os seus membros, entre eu e você. Duas chaves nos ajudarão a abrir o entendimento para a importância dessa expressão edificai-vos uns aos outros, que é texto e tema também do nosso estudo dessa manhã. A primeira chave é o quebrantamento, é a submissão. Deus ele não vai usar uma pessoa que não esteja totalmente quebrantada e submissa a Ele na tarefa de edificar a sua igreja. Ele não vai usar uma pessoa assim, ele não vai usar um soberbo. É importante que vivamos em quebrantamento diante de Deus e em submissão à sua vontade. Isso não significa viver em fracasso ou cultivar uma autoimagem negativa, mas é tão simplesmente fazer aquilo que Deus quer, se colocar à disposição do reino de Deus. A segunda chave é oração e sensibilidade espiritual. Ter misericórdia do próximo, estar com o próximo nas suas dificuldades, nas suas mazelas. Isso é importante para a minha vida e para a sua vida. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater as forças satânicas contra a igreja, no caso eu e você. Nossa dependência de Deus aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Quando confiamos inteiramente no Senhor, Ele nos orienta e dá compreensão quanto à necessidade da igreja. Pensa comigo, para nós exercermos essas duas chaves também, precisamos estar à disposição de Deus. Mas o contraponto disso é a indisposição. Como solucionar o problema da indisposição na igreja? Aquelas pessoas que estão na igreja, mas não querem trabalhar na igreja, não querem exercer os dons, não querem colocar em prática aquilo que Deus colocou na vida delas, não querem demonstrar que Deus mudou a vida delas. Como solucionar esse problema? Será que isso tem acontecido na sua vida? Acredito que na minha não. Mas será que isso tem acontecido na sua vida? A igreja precisa ir até eles. A igreja é eu e você. Orar persistentemente por eles é uma das características da igreja de Atos, por exemplo.
é que ela perseverava em oração. Atos 2:42, perseveravam nas orações. Levantar-lhes a palavra de Deus no momento em que sua casa, dentro da sua casa, no momento de edificação, para o estudo da palavra. É um período de oração, um período de crescimento, faz um grande bem para aqueles que estão desanimados. Pense só, se você tem uma dificuldade física, e o médico prescreve um remédio para você, você começa a tomar aquele remédio, mas agora acha que aquele remédio não vai fazer efeito, acha que isso. E agora? Vai parar de tomar um remédio? Não sabe nem se vai fazer efeito? Não sabe nem se ele vai à frente? Para pura e simplesmente. Muitos cristãos têm feito isso com a sua vida espiritual. Precisamos também ajudá-los a vencer o problema da indisposição. E para curar os que estão doentes espiritualmente, que a igreja existe. Ela proclama a palavra que cura. Isso é o que ela quer. A igreja tem que permitir que eles venham à igreja. Mas como assim? Abrindo-lhes a porta do nosso coração para que tenham acesso fácil. Abrindo-lhes a porta do templo da igreja para que possam entrar. Mas pastor, a porta está sempre aberta às pessoas que não entram. Será que não? Será que eles que não querem entrar? Ou será que eles estão vendo alguma coisa que eles não querem entrar lá? Por isso que nossa vida é uma vida de policiamento. É uma vida de voltada a isso, sempre está à disposição. Porque as pessoas estão criando indisposições, cultivando indisposições para não estarem em comunhão com a igreja de Cristo, com Cristo propriamente dito. Precisamos dar-lhes a oportunidade de abrirem seus corações, convidando-os para que venham tomar um chá em nossa casa, um café em nossa casa, um bolinho em nossa casa. Pode me convidar que eu vou, tá? Outra coisa também, individualismo atrapalha demais o crescimento da igreja, atrapalha demais a edificação da igreja, atrapalha demais no demonstrar dos dons espirituais. O individualismo. O diabo, ele existe e tem procurado de todas as formas derrotar e destruir os filhos de Deus, eu e você. Mas muitas vezes estamos sendo afetados pelo nosso próprio coração enganoso. Não é o inimigo, é o meu coração que está me enganando. E pelo mundo que vivemos, por desconhecermos as suas artimanhas, ou achar que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não deixa pra lá. Não tem problema fazer isso aqui, não tem problema fazer aquilo ali. E nos aproximamos cada vez mais de Deus. Ou nos afastamos cada vez mais de Deus. Uma das grandes mentiras que o diabo tem ensinado é que se pode viver só, independente, sem se envolver. E isso é uma grande mentira. É um ledo engano. Quais são as causas mais evidentes que têm levado os membros da igreja a se afastarem uns dos outros, impedindo assim a sua dedicação? Eu sei que se listarmos, seria uma lista imensa. Isso é para sentirmos que precisamos estudar cada vez mais sobre esse assunto para não cairmos nessa artimanha do inimigo. Mas vamos listar só algumas aqui para a gente poder colocar em pauta um pensamento, tá bom? Pensa junto comigo. Choques de personalidade. A sua personalidade é igual à minha? Provavelmente não. Um é idealista, enquanto o outro é pragmático, vive em busca de resultados. Um é direto e sincero, enquanto o outro é cheio de tato e cautela. São pessoas diferentes. Tratamento injusto. Dentro dessa choque de personalidades, as pessoas se afastam uma das outras. Não quero viver com fulano, não quero viver com Beltrano, nem conversar com ciclano, porque não dá mais, né? É como se fosse, né? Não se atrai, fica só se chocando, se batendo. Então é melhor deixar ele no canto dele, e eu ficar no meu canto, né? E fica assim aquele negócio. Não, está errado. Precisa se conviver com as pessoas, precisa se melhorar o relacionamento com os outros. Isso é uma artimanha que o inimigo tem colocado dentro dos relacionamentos, principalmente dentro da igreja de Cristo, para desequilibrar as coisas. Tratamento injusto. Sentimos-nos tratados injustamente quando nossas necessidades e desejos permanecem insatisfeitos, enquanto os de outras, na mesma posição, estão sendo atendidos. É aquela velha história de comparar.
Ah, fulano conseguiu isso, Beltrano conseguiu aquilo. Ou até mesmo achar que o pastor dá mais atenção para um do que para outro. Você já se aproximou dos líderes. Os líderes se aproximam de você. É isso que nós precisamos ver. Competição entre os membros da igreja. Isso é uma coisa também que dificulta muito. Dificulta bastante a edificação da igreja. Competimos inconscientemente pelo reconhecimento de nossos esforços. Inconscientemente. Queremos parecer mais maduros espiritualmente. É ruim isso? De certa forma sim e não. Sim, porque dificulta o relacionamento. Acabamos comparando com o outro. E não porque você está buscando alguma coisa. Mas busca de um modo certo, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Soluções para essas coisas. Choque de personalidade. Olhemos para a igreja como organismo e não como organização. De que o corpo, Efésios 4,16, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tudo que seja desenvolvido na igreja é para a edificação do corpo de Cristo. E preciso da cooperação de todos, pois a verdade não é exclusiva de alguns, mas é para todos participarem dela. A igreja de hoje, em grande parte, está deixando de cumprir os seus propósitos porque deixou de ser um organismo. Passou a ser uma organização. E isso dificulta muito o crescimento da igreja e a edificação dela. Tratamento injusto, soluções para isso. Olhamos para a igreja como uma comunidade e não como uma instituição. A igreja bíblica é uma comunidade de crentes estreitamente unida, ou estritamente unida. A igreja primitiva edificava-se pelo amor dos membros uns pelos outros. Quando cada parte dessa unidade opera em conjunto, ela desenvolve-se em direção à maturidade, à mutualidade. Competição entre os membros da igreja, soluções para isso. Competimos inconscientemente, lembra? Falamos isso. Pelo reconhecimento de nossos esforços. Queremos parecer mais maduros espiritualmente. A igreja possui membros e cada membro tem a sua função a desempenhar no corpo. Ou seja, olhe para aquilo que Deus está colocando para que você faça, não para aquilo que o outro deixou ou faz. Desconfiança. Um dos males da humanidade moderna. Quando se brota a sementinha da desconfiança, parece que isso nunca mais volta a florescer, né? A confiança. Parece que se joga sal na terra onde está plantado a confiança. E ali nunca mais se nasce. Somos chamados, amados, a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. No entanto, temos nossas necessidades básicas. Nossas atitudes, nossas percepções e comportamentos são meios de satisfazê-las. E uma delas é a necessidade de confiar, de ter confiança. Como seres humanos, somos tentados a reagir de acordo com a maneira com que somos tratados. Quando discriminados, discriminamos. Quando desprezados, desprezamos. E quando amados, amamos. Assim é fácil, né? Como solucionar o problema dessa falta de confiança? Primeira coisa, deve-se exigir cordialidade. Deve-se existir cordialidade e intimidade entre os membros da igreja. Intimidade, amados, na questão que temos que levantar aqui é que se os membros possuem um amor profundo uns pelos outros. A igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão entre todos, para que aqueles que se acheguem à igreja cresçam também nessa comunhão e tenham confiança de que pode contar contigo e contar comigo. A igreja deve promover a formação desses grupos. É sempre oportuno relembrarmos de Atos 9:31, com respeito ao bom momento em que a igreja estava vivendo, que diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pense comigo, amados, já encerrando. Temos a responsabilidade de ajudarmos a igreja a crescer, a ser e a fazer o que Jesus criou para que seja.
e para que faça. Temos que buscar com discernimento espiritual aquilo que edifica a igreja, não o que destrói, mas o que edifica, o que cresce. Nessa tarefa de edificar a igreja, é sempre bom lembrarmos as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso de número 11, que diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que nessa manhã de domingo, Deus abençoe a sua vida e creia que você tem um dom específico, e que Deus colocou para que você exerça na casa do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um domingo banhado pela mão do Senhor.